Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós já estávamos fazendo, né? E a parte da prece, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nós estamos passando aqui por preces, diversas preces, que atendem a diversos problemas da humanidade. E Allan Kardec, ele não deixa de cobrir nenhum desses problemas dentro da humanidade. O que acontece é o seguinte: o Maida estava conversando aqui há pouco e estava falando, nós estávamos falando sobre a maldade no mundo, ele estava falando sobre a maldade no mundo, estava ouvindo alguns comentários sobre o que acontece no mundo de hoje, sobre essa violência e tudo mais. E como nós poderíamos reverter esse caso? Eu acho que nós podemos reverter esse caso sim. Eu acho que através do estudo, através da prece, através do trabalho, através do amor. Eu acho que só o amor vai poder nos tirar desse caminho, desse lodo que nós estamos entrando e que nós construímos para a nossa vida. Então o amor, ele vai nos tirar desse momento. Nós não podemos, os espíritos estão aí, os espíritos estão do nosso lado, tomam conta do planeta, mas basta que nós tenhamos o quê? A mesma sintonia que esses espíritos. Basta que nós entremos em contato com esses espíritos através do nosso pensamento, através do nosso amor, através das nossas ações, deixando de lado o nosso orgulho, vaidade, e entrando em contato com esses espíritos para podermos dar um avanço para a Terra, para podermos dar um avanço para toda essa onda de violência. Nós não podemos ser multiplicadores também da violência. O que a gente vê hoje em dia, o que a gente observa hoje em dia, é que existe, como a comunicação ela é feita uma comunicação muito mais rápida do que a comunicação era feita antigamente, que era através do jornal, e você recebia o jornal e você ficava sabendo da televisão, aí, enfim, e entraram outros meios de comunicação agora, o computador, por exemplo, a internet, que nos traz grandes benefícios, a internet que nos leva até a telefonia celular, internet no celular, WhatsApp e tudo mais que a gente pode, que haja essa comunicação é feita muito rápido. E muitas vezes nós nos esquecemos, e muitas vezes nós nos empolgamos com aquilo que nós estamos publicando na internet, sabendo que aquilo lá está se multiplicando, está correndo como um rastilho de pólvora. Então aquilo vai em frente, e aí nós não nos damos conta que nós estamos propagando essa violência. Então o que deveria acontecer é o seguinte: deveria haver na nossa mente, na nossa ideia, um momento de paz. Termos paz no nosso coração para nós podermos levar a paz para as outras pessoas. Temos amor no nosso coração para que nós possamos levar esse amor até as outras pessoas. Utilizando esses meios de comunicação que são tão eficazes quando nós precisamos dele para qualquer assunto, utilizando os meios de comunicação para levar a paz. E trabalhando muito, porque é um trabalho em glória, como se fala, é um trabalho em glória. Levar a paz, pregar a paz e pregar o amor é um trabalho incessante. Ele deve fazer parte do nosso dia a dia. André Luiz, ele fala uma coisa nos livros dele, ele expõe uma coisa nos livros dele que está bem gravada na minha cabeça e eu vou passar adiante. Que uma ideia só se desfaz com outra ideia. Uma ideia só se desfaz com outra ideia. Quando você tem uma ideia na sua cabeça, você só muda essa ideia que você tem, seja ela para o bem ou seja ela para o mal, com outra ideia. Então a ideia, o que nós temos que desfazer? Temos que desfazer a ideia do mal com a ideia do bem. A ideia do bem, sempre com o pensamento no bem, sempre com o pensamento em não julgar, enfim, e tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E tudo aquilo que nós estamos aprendendo no Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser o nosso livro de cabeceira, que deve ser o nosso livro, porque ele traz um conteúdo moral que nos tira dessa dificuldade que nós estamos vivendo no mundo hoje em dia.
Então isso é uma coisa para a gente pensar. Utilizar os meios de comunicação, que muitas vezes são utilizados de uma forma violenta, de uma forma de propagar a violência, isso já foi até colocado na Folha Espírita. Numa ocasião, eu tive a oportunidade de fazer uma crônica e colocar na Folha Espírita que foi feita uma pesquisa aonde as ideias negativas e as ideias de violência, elas se propagam com uma velocidade muito maior, muito maior. Isso foi feita uma pesquisa do que as ideias de paz. As ideias de paz, elas se propagam, mas as ideias de violência, elas se propagam de uma forma muito maior. Então, acho que isso vale a pena a gente pensar na hora que nós estivermos lá dedilhando no teclado. Só lembrando que os nossos pensamentos, eles ecoam no universo. As nossas ideias, os nossos pensamentos, como disse Paulo, eles ecoam no universo. O nosso pensamento, ele vai adiante. O nosso pensamento, a nossa palavra, está tudo carregado de um magnetismo que atinge a todos aqueles a quem nós nos dirigimos. O nosso pensamento, as nossas palavras, nós temos oportunidade de ver, de observar aí nos livros do André Luiz, nos livros do Chico, que o Chico psicografou, e outros autores espíritas, a grande influência do pensamento, a grande influência das nossas palavras. Então eu acho que isso vale a pena nós darmos continuidade. Nós queremos um planeta melhor? Queremos. Nós temos que fazer um planeta melhor. Tem que ser através de nós aqui. Porque nós vamos nos unindo a esses encarnados, e como nós vamos fazer para esses encarnados e desencarnados que vivem um momento agora, vamos dizer assim, diferente, um momento especial, porque nós estamos vivendo um momento especial agora. Nós estamos junto com esses desencarnados que estão com toda essa mudança do planeta e com todos esses desencarnados e encarnados que têm tamanhas dificuldades, que nós estamos vivendo um momento de tamanha dificuldade. E a prece, e vou entrando no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver o que é que nós vamos observar aqui. A prece e o que o Allan Kardec nos ensina aqui nesse capítulo. A prece pelos outros. Nós precisamos fazer preces pelos outros? Sim, precisamos. Por nós e pelos outros. Por encarnados, por desencarnados, nós precisamos dessas preces. Nós precisamos realizar essas preces, nós precisamos fazer essas preces. E elas são, e nós temos que fazer. E ele começa aqui, Allan Kardec começa aqui, na prece pelos que estão em aflição. Que é um momento atual. Nós estamos vivendo um planeta de aflições. E nós temos diversos tipos de aflições. Diversos tipos de aflições. Nós temos doenças, nós temos obsessões cruéis, nós temos, enfim, uma série dessas aflições. Nós temos gente morrendo, nós temos guerras no planeta, nós temos pensamentos negativos. Então a prece, ela vem nesse momento das aflições. Ele traz esse item, prece pelos que estão em aflição, que somos todos nós, que na verdade nós estamos aflitos com toda essa situação. E ele começa aqui, Allan Kardec começa aqui no prefácio dizendo o seguinte: se é conveniente ao aflito que a sua prova prossiga, o nosso pedido não a abreviará, mas seria a falta de piedade o abandonarmos, alegando que a nossa prece não será ouvida. Além disso, mesmo que a prova não seja interrompida, podemos obter alguma consolação que lhe minore o sofrimento. Então nós vamos entender, observamos aqui que já existe um ponto que Allan Kardec fala aqui nessa prece pelos que estão em aflição. Quem são esses aflitos? Que estão passando provas, que estão passando por algumas provas. Ele se refere a esses aflitos, e aí ele diz assim: é justo nós fazermos prece por aqueles que estão passando por essas provas? Sim. Essas preces, elas podem aliviar ou abreviar essas provas? Não. Porque as provas elas estão aí. Nós estamos sendo provados. Nós estamos passando por essas provas. Mas é justo que eu faça essa prece
pelos que estão aflitos e que estão passando provas. Lógico que é justo. Eu tenho que fazer a prece, não pedindo para abreviar, nem para modificar a prova de ninguém, mas que a pessoa possa ter o quê? Que ela possa ter um alívio, que ela possa ter resignação, coragem, e que Allan Kardec vai falar sobre isso. Mas existe um ponto interessante quando a gente fala sobre abreviar a prova, e fica uma questão aí. Nós podemos abreviar? Através da prece nós já vimos que é bastante complicado aliviar a prova de uma pessoa. Mas quem pode aliviar a prova? Essa prova pode ser aliviada de alguma forma? Pode. Ela pode ser aliviada. Por quem? Por nós mesmos. Nós podemos aliviar a nossa prova. Através do quê? Através do bem que nós fazemos. Através do amor, através do bem, através daquilo que nós fazemos de bom, daquilo que Jesus fala, daquilo que Jesus nos trouxe, daquele ensinamento, desses ensinamentos que Jesus nos trouxe. O ensinamento do amor, do bem, fazer o bem, colocar o amor em movimento, a caridade, que é o amor em movimento. Então eu lembro sempre de uma história. Professor é assim, a gente tem um assunto, a gente lembra de uma história para ilustrar. Então, eu lembro de uma história lá, que está num livro chamado A Vida Escreve, do Hilário Silva. Senta que lá vem a história, né? Eu gosto de trabalhar dessa forma, porque isso fica bem gravado na nossa cabeça. É uma forma de ficar bem gravado na nossa cabeça. Então, a gente tem lá uma história num livro chamado A Vida Escreve. É um livro do Hilário Silva. Ele é um espírito que acompanhou André Luiz, e ele trouxe algumas histórias, e ele tem uma história de um senhor. Maida já falou aqui várias vezes, e quando ele fala, eu sempre lembro dessa história e eu falo, é uma maneira de aliviar. Como é a maneira de aliviar a nossa prova? De abreviar essa prova, ou de aliviar uma parte dela de qualquer forma. É a história do Saturnino Pereira. Então, o Saturnino Pereira é um frequentador de um centro espírita, um homem muito bom, que é um trabalhador, aquele trabalhador, como deve ser o trabalhador. Ele frequenta o centro, ele ouve as palestras, ele faz lá os comentários dele, ele participa das reuniões e ele trabalha em benefício do próximo. É um homem bom, é um espírito bom. E um dia Saturnino está trabalhando, Saturnino Pereira está trabalhando lá na empresa que ele trabalha, com uma máquina, e acontece um corte na mão dele. Ele perde um dedo. E aquele corre, levam ele para o hospital, porque houve o corte, levam o Saturnino para o hospital e ele perde um dedo. E aí ele fica desenchavido, e todos ficam desenchavidos. O interessante dessa história é que o Hilário, ele não coloca só o Saturnino. E é aí nesse ponto que eu quero chegar. Ele não coloca só o Saturnino, o problema do Saturnino, porque ele fica desenchavido mesmo. Ninguém gosta de perder um dedo numa máquina, sofrer uma situação dessas. E aí o Saturnino, ele fica abatido, tudo mais, tal, e as pessoas ficam pensando, puxa vida, mas logo o Saturnino, esse cara que é tão bom, que ele trabalha tanto, que ele faz tanto bem, que ele frequenta o centro, logo ele, puxa, por que acontece isso com um homem tão bom? Por que acontece isso com o Saturnino? E ele tem essa... E aí ele faz lá a cirurgia, lá, enfim, e à noite ele vai até o centro espírita, e na reunião o espírito se manifesta e fala para ele, olha, Saturnino, eu estou vendo que você está abatido com os acontecimentos, você está triste, cabisbaixo e tudo mais. E o que acontece? Você tem que pensar o seguinte, da seguinte forma, você e todas as pessoas, não é bem assim do jeito que eu estou falando, está lá no livro A Vida Escreve, é fácil de achar essa história aí. Você, Saturnino, você tem que pensar da seguinte forma, você e todas as pessoas que pensam dessa forma, que por que aconteceu com ele uma pessoa tão boa? Ele fala assim, você tem que pensar da seguinte forma, você em uma outra
existência era um sitiante. E por conta de um erro de um funcionário seu que estava doente e não podia trabalhar, você mandou o sitiante enfiar a mão dentro de um moinho e ele perdeu o braço. Por maldade, você mandou fazer isso. E agora, você vem com a prova de perder um braço também. Essa seria a sua prova. Só que houve um porém. Durante a sua vida, você foi um homem bom. Você só fez a bondade. Então a sua prova foi abreviada. Mas você teve que passar pela prova. Você vai ter que passar por essa prova. Só que a sua prova foi abreviada, a sua prova foi cortada. O que aconteceu? Você perdeu um dedo. Então você fique feliz, de certa forma, por ter perdido um dedo. E não ter perdido o braço. Porque seria essa a sua prova. Então, é esse o caminho do Saturnino, esse caminho que o Espírito fala para ele e traz o conhecimento dele, que ele estava triste, cabisbaixo, com todo aquele acontecimento, óbvio, que também tinha passado por todo aquele momento, aquela violência, né, que é perder um dedo, tudo mais, na máquina, sangue, tudo mais, aquele monte de sangue, aquela coisa, e aí esse espírito esclarece dessa forma para ele. Esclarece dessa forma que ele perde um dedo, mas a prova dele foi abreviada. Que é preciso que nós tenhamos uma outra visão das nossas provas. Uma outra visão das aflições e dos sofrimentos. Eu me lembrei da história do Saturnino por causa disso. Porque nós precisamos ter uma outra visão sobre os aflitos, sobre as aflições e sobre o sofrimento. Não com coração de pedra, absolutamente. Você tem que ter o sentimento, aquele sentimento de solidariedade com aquele que está aflito. Mas você tem que conduzir as suas preces para que os espíritos, para que Deus e para que as pessoas possam, nós devemos conduzir as nossas preces para que os espíritos ajudem essa pessoa a atravessar essa prova com galhardia, vamos dizer assim. E ela saia vencedora da prova dela, deixando de lado todo esse sofrimento. E que ele deveria passar. Por outro lado, nós também devemos fazer preces para que essa pessoa possa modificar a sua forma de pensar, possa modificar o seu pensamento, possa modificar as suas ações. Pedir para os espíritos intuírem a essa pessoa que está em sofrimento, que ela saia desse momento de aflição, desse momento de aflição e desse momento de dificuldade com a cabeça erguida. E passe por esse momento. Porque nós não sabemos, nós não temos condições de saber o que acontece no mundo espiritual. Nós não temos condições. Isso nós vamos observar em toda a literatura espírita. Como se desdobram os trabalhos no mundo espiritual. Como se desdobra a vida de cada pessoa. Imagina que nós não damos conta nem da nossa própria vida. Nós não sabemos da nossa própria vida. Nós achamos que nós estamos num momento, assim, num patamar, ou num momento, ou enfim, em alguma coisa, mas na verdade nós não sabemos nem o que acontece na nossa própria vida. E Allan Kardec continua aqui. O que é realmente útil para quem suporta uma prova é a coragem e a resignação, sem as quais o que ele passa não trará resultados. Porque além de a gente pode até passar pela prova muitas vezes sem resultados também, como diz Allan Kardec aqui. Pois que terá de passar novamente por ela. É para esse objetivo, portanto, que devemos dirigir os nossos esforços, seja pedindo aos bons espíritos em seu favor, seja levantando-lhe a moral através dos conselhos e encorajamento, seja, enfim, assistindo materialmente, se isso for possível. A prece, nesse caso, pode ainda ter um efeito direto, descarregando no aflito uma corrente fluídica
que lhe fortaleça o ânimo. Então nós precisamos fortalecer o ânimo daquele que está passando em prece. E isso me lembra mais uma coisa também, o processo obsessivo. O processo obsessivo, muitas vezes cruel, e nós observamos também na literatura espírita, porque a literatura espírita serve para quê? Serve para que nós tenhamos uma visão do mundo espiritual para a Terra, como se nós estivéssemos no mundo espiritual observando a Terra. Muita da literatura espírita, muito dos livros trazidos e das mensagens que o Chico psicografou, eu volto a falar, isso sempre falo, não são mensagens fortuitas. Um livro de mensagens, por exemplo, A Vida Triunfa, e um livro onde nós vamos estudar a morte, como ela se processa através dessas mensagens, nós vamos observar o quê? Que não são mensagens fortuitas. Eles trazem inúmeros conhecimentos e mostram como acontece do mundo espiritual, como acontece esse processo do mundo espiritual. E muitas vezes nós que trabalhamos nas salas de desenvolvimento mediúnico, nas salas de desobsessão, nós não nos damos conta, porque às vezes nós entramos num percurso, assim, num caminho, onde muitas vezes nós estamos com excesso de trabalho, com excesso de preocupações. Nós frequentamos o centro, nós temos a nossa bondade, nós temos o nosso trabalho assistencial e tudo mais, mas muitas vezes nós não observamos que nos grandes processos, nessas grandes aflições, desses processos obsessivos, o que acontece? Os espíritos, eles vêm em ajuda a quem? A quem está sendo obsediado? Não. Eles vêm, em primeiro lugar, na ajuda ao obsessor. É o obsessor que precisa de ajuda. É o obsessor que está em aflição. O obsediado está aflito também. Aquele que está passando pela prova é o aflito também. É o aflito que o Allan Kardec fala. Mas nós observamos o quê? Que eles vão atender primeiro os obsessores. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, com as nossas ações, e com as nossas palavras e com as nossas ações dentro das salas de desenvolvimento mediúnico, dentro das salas de educação mediúnica e das salas de desobsessão. Médiuns, esclarecedores e tudo mais. E todos que compõem toda vamos dizer assim, a ordem do trabalho dentro de uma sala de desenvolvimento mediúnico. Porque se os espíritos atendem nos lares, se eles vão através das nossas preces atender nos lares, nos locais de trabalho, nas casas, reforçando a nossa coragem, a nossa resignação, se eles vêm dar um avanço na nossa coragem, na nossa resignação, para que nós saímos das aflições, imagina o que acontece dentro de um centro espírita. Imagina o que acontece dentro de um ambiente onde é preparado para esse trabalho. Um ambiente onde há todo um preparo dentro do grupo pelos espíritos para levar para trazer essa resignação, essa coragem e tudo mais. Então o que é que os espíritos fazem nesse caso? Eles atendem os obsessores. Isso nós vamos encontrar no livro Libertação, isso nós vamos encontrar no livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos encontrar em Nosso Lar, nós vamos encontrar em toda a coleção André Luiz, nós vamos encontrar numa série de mensagens psicografadas pelo Chico, porque muitas vezes nós temos dó do obsediado, e nós devemos ter, obviamente, mas nós esquecemos de fazer prece pelos obsessores. Nós vamos ver isso mais para frente aqui nas preces também. Mas nós esquecemos de observar, de ter esse foco que é importante do mundo espiritual. Isso é importante da literatura espírita, é enxergar como enxergam os espíritos e aprender como os espíritos nos enxergam de lá, do mundo espiritual, daqui do mundo espiritual, né, de lá, ou enfim, da onde nós estamos. Como eles nos enxergam. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos observar que esses aflitos são, muitas vezes, esses obsessores, são esses espíritos. E, às vezes, nas nossas aflições, os aflitos são mais aqueles
que nos querem nos livrar das nossas aflições. São aqueles que querem nos livrar das nossas aflições. Que estão vendo que nós vamos dar um passo errado, um passo... nós estamos na beira do abismo para pular, e para dar um passo e cair no abismo, e esses espíritos estão ali, mais aflitos. Nós nem sabemos que estamos em aflição. E eles estão mais aflitos para nos tirar desse caminho. Então, só que precisa haver o quê? Precisa haver um contato, precisa haver essa prece, precisa haver essa comunicação com os espíritos. E a prece que o Allan Kardec faz aqui pelos que estão em aflição é a seguinte: meu Deus, de infinita bondade, dignai-vos abrandar a amargura da situação de tal pessoa. Né? Nós estamos realizando uma prece por alguém que está em aflição. Agora nós estamos numa outra fase do Evangelho segundo o Espiritismo, na prece. Nós estamos fazendo preces pelos outros. Então, pela pessoa, se assim for da vossa vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos peço assistência para as suas aflições. Se no seu próprio benefício elas não podem ser diminuídas, fazer-lhes compreender que elas são necessárias ao seu adiantamento. Dai-lhe a confiança em Deus e no futuro, que as tornará menos amargas. Nós precisamos acabar com esse amargor que acontece dentro de nós quando nós estamos passando por alguma dificuldade. Dai-lhe também a força de não sucumbir ao desespero, o que lhe fará perder os benefícios e tornaria a sua situação futura ainda mais penosa. Revertei o meu pensamento para que assim eu possa ajudá-lo a sustentar a coragem necessária. Então, assim que devem ser feitas as nossas preces por aqueles que estão em aflição, por aqueles que estão passando por momentos de aflição. Nós devemos sustentar a aflição do próximo com o quê? Com as nossas preces, pedindo coragem, resignação. Vamos lembrar sempre do Saturnino Pereira. Muitas vezes elas estão sendo abreviadas, essas provas estão sendo abreviadas, e nós estamos abatidos, amargurados, e esse amargor deixa a gente cega a nossa percepção, tira a nossa percepção, faz com que nós não tenhamos percepção daquilo de bom que pode acontecer quando nós estamos atravessando um momento de dificuldade, que são momentos de dificuldade. As aflições não são eternas. Nós podemos tornar as nossas aflições assim por uma eternidade, por milênios. Isso depende de nós. Isso depende só de nós, do nosso livre-arbítrio. Mas elas são momentâneas. Nós infringimos algumas leis de Deus e nós temos que nos colocar à disposição para um acerto. Nós temos que acertar. E nós temos que também ter o quê? Compaixão por aquele que sofre. Nós temos que ter o quê? Amor por aquele que sofre, por aquele que está no momento de aflição, por aquele que está difícil. Porque muitas vezes nós também fazemos a prece e nós falamos, mas fulano está passando por um momento difícil, mas também, puxa vida, ele não arreda o pé daquele pensamento, ele não faz tal coisa, ele precisaria se modificar. Mas nós não nos colocamos na situação daquela pessoa que está passando aquele momento difícil, que muitas vezes está embaralhada, vamos dizer assim. As ideias delas estão tão embaralhadas que elas não conseguem suportar aqueles momentos de aflição. Então eu acho que esse caso, volto a falar, esse caso do Saturnino serve para nossa reflexão, serve para nós pegarmos o livro do Hilário Silva, o livro A Vida Escreve, e olharmos todos aqueles contos. Eu gosto muito do Hilário Silva, eu gosto muito do Irmão X, aliás, eu gosto de todo mundo, mas vamos dizer assim, eles têm uma maneira, o Irmão X, Humberto de Campos, eles têm uma maneira de colocar o dia a dia nos livros, na psicografia, mostrando como é que nós podemos realizar essa mudança
para que as aflições saiam do nosso planeta, as aflições saiam do nosso coração. Se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer, lembrando a todos que agora está bem cheio o salão, lembrando a todos que nós estamos fazendo uma campanha maciça de assinatura da Folha Espírita. Vamos assinar a Folha Espírita, vamos prestigiar a prata da casa. A Folha Espírita é a prata da casa. É um trabalho feito com amor, é um trabalho de divulgação do Espiritismo, aonde entram assuntos médicos, assuntos pedagógicos, juventude. Todos nós estamos empenhados em fazer com que a Folha Espírita leve os assuntos do dia a dia, nosso dia a dia, através da Folha, através das crônicas, através das entrevistas e tudo mais, que leve até a casa de todas as pessoas o quê? O Espiritismo vivo, o Espiritismo dentro da nossa condição de trabalho, dentro do nosso dia a dia, da nossa vida. Então vamos assinar a Folha Espírita. Nós estamos em campanha, o Odair está lá no fundo, pode assinar com cartão, pode fazer aí cheque pré-datado, pode fazer, a assinatura está lá, a Folha Espírita precisa ser assinada. Ela precisa de assinaturas para poder continuar o trabalho. R$ 48,00 um ano e ganha um livro, O Legado de Marlene Nobre, ou 2 anos, R$ 87,00 por 2 anos, e aí a pessoa pode escolher um livro da Editora Fé, entre todos os livros publicados pela Editora Fé. E há também a assinatura digital, mista, né? Assinatura digital, assinatura no papel, que a gente pode ver pelo computador, pelos tablets, pelo celular, enfim, por tudo aquilo que nos ajuda nos meios de comunicação. Então vamos prestigiar a Folha Espírita. Boa noite a todos e até a próxima.